Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero pedir perdão para os irmãos. Eu vou bem pausado, vou ler com os irmãos essa passagem. E quero pedir perdão, eu estou com a garganta um pouco inflamada, está irritada, mas vamos lá. Eu creio que Deus há de falar conosco. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Lá no capítulo 1, versículo 1 diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º estado de Suzã. Perdão, vamos ler novamente capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão com grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as portas de Jerusalém estão queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredistes, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Versículo 1 do capítulo 2 diz, sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante do rei. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente?
Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse o rei, disse ao rei, viva o rei sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros onde os meus pais estão, assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a sua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei me enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais o rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para... Disse mais ao rei, né? Se ao rei parece bem, deem-se cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira de para cobrir portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Só até aqui. Chegou a notícia para Neemias, né? De como estava lá o lugar onde ele nasceu, onde os pais estavam enterrados. Mas a notícia não era boa, porque os inimigos chegaram e destruíram a cidade. Os que não morreram ficaram desolados, passando necessidade, até fome, né? E a cidade estava também destruída, né? Os muros cheios de fendas, cheios de brechas, e além de estar cheio de brechas, destruídos os muros, os portões também estavam queimados a fogo. O que isso queria dizer? Que eles estavam vulneráveis a qualquer inimigo que chegasse lá. É só você imaginar, eu já falei isso aqui na live, na rádio, na igreja em Santo Amaro, sobre aquelas cidades medievais, né? Que tinha aqueles grandes muros e uma entrada, né? Uma entrada para que ali pudesse ter o acesso da entrada e saída, mas lá eram 12 portas. Isso não vem agora ao caso, mas eram 12 portas, né? E a porta formosa, a porta da ovelha e um monte de portas, todas estavam destruídas. E assim fazendo eles mais vulneráveis aos inimigos. Mas quando Neemias ouve falar de toda a situação que estava acontecendo, a primeira coisa que ele faz é sentar, lamentar e chorar por dias. Ele chorou muito, jejuou, não queria comer. Ele pediu uma direção a Deus. E diz aqui a história que ele pediu ao Senhor para que Deus ouvisse a oração dele. E Deus ouviu. Um dia ele está lá servindo vinho. Ele experimentava o vinho para dar para o rei, por conta de veneno, por conta de atentados contra o rei. E ele fazia o teste para ver se não tinha algo contra o rei. Ele tomou o vinho e entregou para o rei, e o rei sentiu que ele estava diferente. O rei falou, se me bem parece, você está triste por alguma coisa que está acontecendo. E ele disse, né, no versículo 3, no capítulo 2 de Neemias, versículo 3, e disse ele para o rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas? Quem sabe você vem diante de Deus, diante do Rei dos Reis,
E quem sabe você está me assistindo agora triste. Você nunca imaginou ver a tua família assolada, né? Ver a tua família tomada pelo mal, e aí lhe falta paz, a vida financeira é só miséria, no teu corpo e no corpo dos teus só enfermidade, onde põe a mão parece que não vai, não anda. Aos teus olhos você consegue detectar que quem está vencendo é o inimigo da tua alma. Mas hoje a palavra vem, e ela vem como uma resposta, né? Porque essa conversa que ele teve com o rei, nada mais era que a resposta da oração que ele fez, né? Ele fez uma oração a Deus e pediu: Senhor, que os teus ouvidos sejam atentos, teus olhos voltados à oração que eu estou fazendo a ti, me dá uma direção, né? Tem uma parte que ele fala: eu queria estar, eu queria resolver, eu queria tomar partido, mas se o Senhor não for comigo, eu não tenho possibilidades nem de sair daqui. Mas, Senhor, toma uma direção. E o que acontece? O que me chama a atenção, que é muito lindo, que ele está servindo ali, Deus move o coração do rei. E para conversar com ele, ele começa a falar o que estava acontecendo, e o rei ouve ele. E o rei pergunta, né? No versículo 4, olha o que o rei fala. E o rei me disse: que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies para Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Irmão, Deus te chamou para ser como Neemias. Deus está pronto para ouvir tua oração, ouvir o teu pedido, o teu clamor. Através da tua fidelidade, através do teu ouvir e atentar à voz de Deus, fazer a vontade do Senhor, Deus ele tem restauração para a tua casa. Mas alguém tem que, na consagração, no congregar, né, no buscar a Deus, tomar partido dessa situação. E dizer para o inimigo da nossa alma, para Satanás: aqui não, diabo. Aqui você não tem vez. Neemias se prontificou a fechar as fendas, restaurar as casas destruídas e arrumar os portões, para que aquela vulnerabilidade, né, aquela abertura que tinha para os inimigos entrar, seriam fechadas. E para que as brechas na tua vida sejam fechadas, nós temos que tomar o lugar de Neemias nessa situação. Tomar o lugar de Neemias, irmã, na vida do teu filho, no teu casamento, dentro da tua casa, né? E como eu vou tomar o lugar de Neemias? Se você crê que Deus direciona a nossa vida, o Senhor ele tem poder de mover corações, como moveu do rei. A Bíblia diz que o rei deixou ele levar, além de ir até Judá, ele levou cartas para ter autorização para passar pelos governadores. Ele levou madeira, ele levou material de construção, homens para ajudar. Ele só precisou se disponibilizar. E Deus moveu o coração de quem tinha. Move o teu coração agora. Você decida mover teu coração até Deus. Fique em paz, Deus vai mover corações para que você possa sair dessa situação. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus que pode abrir as portas para curar, para libertar, para restaurar, para trazer um escape, um emprego, restauração sobre o teu casamento. Deus é poderoso, igreja. Mas alguém tem que se levantar. Como eu disse, na oração, na consagração, no congregar. Quem sabe depois da pandemia você só congrega online. Quem sabe entrou dentro de você um comodismo. Mas que Deus, por essa palavra hoje, possa fazer você entender. Neemias, quando ouve falar, meu Deus, eu estou aqui e meu povo está sendo assolado, meu povo está sendo destruído, morto. E os que ficaram vivos estão passando fome, necessidade. Eu não posso aceitar isso. Eu tenho que fazer algo. Ele queria fazer muita coisa, mas não tinha possibilidade. Aonde você não tem possibilidade, o Senhor tem por ti. O Senhor fará por ti. E na tua vida, creia, o nome de Deus vai ser glorificado. Então, no nome do Senhor Jesus,
Toma posse dessa palavra. E se você já ora, ore mais. Se você já busca, busque mais. Se você congrega, congrega mais. Deixou de congregar, então volte a congregar. Deixou de orar, volte a orar. Deixou de consagrar a tua vida, separar a tua vida de todo mal, volte a separar. Mas faça a vontade do Senhor. Seja o Neemias que busca, seja o Neemias que arregaça as mangas espirituais, quem sabe mangas físicas também. Muitas pessoas só sabem reclamar, murmurar. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Pede direção a Deus e Deus vai preparar um emprego, Deus vai preparar uma porta de escape, um caminho. Mas você tem que se disponibilizar dizendo: Pai, eu creio no teu poder, eu creio na tua existência, eu creio que tu és Deus e além de ti não há outro. Eu creio, Senhor. E Deus, Ele do alto céu te capacitará. Porque agora Neemias, ele foi capacitado por Deus como pedreiro, como marceneiro, como alguém que foi para a restauração. Os que morreram, morreram. Mas os que ficaram vivos, a fé foi renovada, as forças foram renovadas. Por quê? Porque viram o trabalhar de Deus através de Neemias. Que você seja o Neemias aí nessa situação, nessa empresa. Ore pelo teu patrão, ore pelo teu funcionário, ore pela tua igreja. A igreja hoje está tomada por críticos. Gente só sabe reclamar, murmurar. Hoje o Senhor está dizendo por essa palavra: ore por tua igreja, pelo teu pastor, pelo teu ancião, pelo teu cooperador. Ore. Seja o Neemias, que em meio a tanta destruição está lutando para reconstruir aquilo que o diabo achou e já deu por vencido. Creia, Deus ele te usará na terra e sobre ti o nome de Deus vai ser glorificado. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém?